Então, nós estamos na segunda parte, né? Trabalhando sobre os Espíritos, no primeiro capítulo. Eu mudei um pouquinho, mas eu mantive as cores. Então, azul é o que a gente está trazendo do livro, e quando for vermelho é o que a gente traz de outras obras de Kardec, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre perispírito. Nós poderíamos aprofundar muito. E confesso que eu fiquei pensando bastante. Aprofunda muito ou vamos tentar trazer o básico e a gente vai aprofundando através dos ensinamentos das outras questões? E confesso que eu preferi trazer o básico. Mas o básico é profundo. Bom, então primeiro para a gente poder começar pensando aqui, perispírito, né? Quando a gente traz o prefixo peri, nós já falamos sobre isso, depois eu vou trazer de novo aquela imagem que nós trouxemos do fruto, né, com um contorno. A gente traz do grego o peri, que é um prefixo que vai dizer para nós que é o entorno de, o contorno do espírito, está em volta do espírito. Mas para a gente falar depois sobre isso, o que importa para a gente pensar agora é que é um termo que até então não existia. Esse termo, quem inventa ou monta ou constrói esse termo, digamos assim, é Kardec, tá? Então, todas as vezes que a gente for olhar uma referência sobre perispírito, nós vamos ter que ir lá buscar naquele que montou o termo e entender o que ele queria passar sobre isso. Além dele, aí nós precisaríamos repensar, deveria então mudar de nome. Como ele fez com a alma, lembra? Olha, a alma tem várias definições, mas o que nós vamos falar é sobre essa alma aqui. As outras, cada um trabalha como quiser, doutrina espírita como essa. Então, as informações que coloquei a trazer é justamente aquilo que nós encontramos na codificação. Tá? A gente vai ver o quanto que dá para a gente extrair bastante coisa daí. São 3 questões, 4, né? Sobre o perispírito. Eu vou bem devagarzinho, só se eles me acelerarem muito aqui, né? Que aí às vezes a gente não percebe e talvez a gente não consiga, mas sem pressa, tá bom? Lembra que nós estamos trazendo um entendimento sobre o espírito. Então, para eu entender espírito, eu preciso entender o perispírito. Então, é importante que a gente não tenha dúvida. Por isso que eu escolhi, vamos no mais simples, para que a gente tenha a base do entendimento que a gente vai precisar. Tá bom? Então, quando a gente vai entrar na questão 93, eu queria voltar um pouquinho na 88. Porque lembra que Kardec vai trazer, nós já falamos sobre isso, há uma estrutura no Livro dos Espíritos, há uma sequência. Então uma coisa está encadeada na outra. A gente estava falando sobre forma do espírito e agora ele quer saber sobre esse corpo então do espírito, se há uma forma, se há uma vestimenta, o que há. Então vem lá de trás dessa questão 88. A questão do perispírito ele vai fazer justamente com a resposta que ele tem nessa questão 88. Vamos lembrar lá, ó. Os espíritos têm forma determinada, limitada e constante. Nós já estudamos sobre ela. Para vós, nós encarnados, não. Para nós, os desencarnados, sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, o clarão ou uma centelha eterna. Então lembra que nós trabalhamos sobre isso. Se quiser falar sobre o espírito, que seja com uma chama, um clarão, uma centelha etérea. Por que Kardec vai fazer a pergunta sobre esse envoltório? Porque quando a gente vai para uma reunião mediúnica, a gente não vê a chama, a gente não vê o clarão, a gente não vê a centelha. O que a gente vê? Quando eu consigo, pela mediunidade, ver o espírito, qual é a forma que ele está? Ele não está num clarão. A forma humana, de um corpo humano. Então parece não fazer muito sentido, porque ele está falando para nós o que é o espírito, uma chama, um clarão, uma centelha. Mas quando o médium consegue ver, não é assim que ele se apresenta. Então é aí que Kardec traz a primeira questão para a gente. O espírito, a questão 93, para a gente começar a trabalhar sobre o perispírito.
o espírito propriamente dito, então vamos lá, nós não estamos falando do corpo físico, nós estamos falando diretamente do espírito. O que é o espírito? O ser inteligente, nós estamos falando além do corpo físico, tudo bem? Então vamos lá. O espírito propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou seja, nada lhe envolve, ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer. Então ele não falou qual substância. Mas o que a gente consegue tirar daí? Primeiro, está sempre envolto, porque pode ser que de vez em quando ele está, e de vez em quando ele não está envolvido dessa substância. Como pretendem alguns. Quem que pretende? Quem trazia informação para Kardec? Os espíritos. Então essa questão, Kardec está querendo confirmar informações que os espíritos trouxeram para ele. Então diversas informações ele traz para quem coordena o trabalho espiritual e ele vai perguntar. Então ele vai, propriamente dito, o espírito não tem nenhuma cobertura, porque o espírito é um ser incorpóreo, então ele não está envolvido de nada. Aquela história do lençol, não existe o lençol também, né? Ou como pretendem alguns, está sempre em volta de uma substância, sempre revestido de uma substância. Como que a gente imagina? Se a gente vai numa reunião mediúnica e a gente não vê a centelha, mas vê ali uma forma humana, parece-nos que tem uma roupagem, né? Ali faz de conta que a gente colocou uma fantasia, vamos pensar assim. É disso que ele está falando. O espírito não se apresenta com nada em volta, com nenhuma roupagem, porque senão o que a gente está vendo é o que o Kardec está pensando. Não é espírito. E aí? O que vocês acham? Apresenta com uma roupagem, apresenta com uma substância ou não? Apresenta apenas o espírito na essência, sem uma forma, sem percepção? Com uma roupagem. Sempre. Nós estamos falando de um envoltório do espírito. A pergunta é se sempre o espírito vai ter um envoltório. Sempre é forte. Poderia ser às vezes. Ele colocou sempre. Então a gente vai ter que entender isso no decorrer do tempo. Então vamos lá. Então o espírito começa a responder para Kardec. Envolve-o, essa substância, envolve uma substância vaporosa para ti. Então vamos devagar. Uma substância vaporosa. Quando eu penso numa coisa vaporosa, como que ela é? Fluida. Uma fumacinha. A fumacinha está sempre rastejando ou ela é meio leve? Leve? O que mais? Sutil? Então vamos lá. Envolve-o uma substância vaporosa para ti. Para nós encarnados, aos nossos olhos, nas nossas condições de percepção, isso é importante. O que a gente consegue perceber é dessa forma, como um vapor. Leve, sutil, mas ainda bastante grosseiro, grosseira para nós. O que a gente pode tirar daí? Bom, do ponto de vista dos desencarnados, ele está olhando para essa substância e ela é muito grosseira. Do nosso ponto de vista, eu olho e eu quase nem percebo, de tão sutil que é aos nossos olhos, as nossas percepções. Mas não é isso que chama a nossa atenção. Mas ainda bastante grosseiro para nós. Um dia vai deixar de ser grosseiro? Então,
há intensidades, densidades diferentes dessa nuvenzinha, de acordo com a nossa evolução. Tá. Asas vaporosas, ou seja, suficientemente vaporosa ou leve, né? Entretanto, para poder elevar-se na atmosfera, ou seja, para permitir uma elevação e transportar-se aonde queira. Então, esse envoltório, ele pode elevar-se na atmosfera e transportar aonde quiser. Então, permite mobilidade e manifestação. É a característica desse envoltório. O que mais que a gente consegue tirar daí? O espírito sempre, então, vai estar envolto? Porque se ele precisa ter mobilidade, precisa ter manifestação, sempre. Nós vamos trabalhar depois mais para frente isso. Mas é importante a gente falar isso agora, porque senão a gente vai pensar, bom, mas isso é só quando eu tiver perispírito. E quando eu não tiver? Porque essa substância que ele está falando é o perispírito. Tudo bem? Então vamos lá. Então Kardec traz uma nota para a gente, para explicar de onde ele trouxe esse termo, e ele tenta trazer uma analogia um pouco palpável para a gente, tenta materializar um pouco para a gente um exemplo. E ele vai trazer um exemplo da própria biologia para que a gente consiga entender isso, né? Então Kardec traz a seguinte nota, ó. Envolvendo o germe de um fruto, há o perisperma, que é aquela membraninha fina, né, em torno do embrião da semente. Do mesmo modo, o envoltório, que por comparação se pode chamar perispírito, envolvendo o espírito propriamente dito. Então eu tenho um espírito na essência, que na mesma comparação ele vai trazer para nós que há essa membrana, esse contorno ao entorno do espírito. Então Kardec está trazendo como ele construiu esse termo. Ele olhou o fruto e ele, por comparação, quis trazer a mesma analogia para o perispírito, tá? Então esse é o desenho que nós tínhamos trazido daquela vez, ó. Quando a gente vai falar do fruto, talvez daí, tá vendo essa peliculazinha verde, né? É justamente o perisperma do fruto, da semente. Então é esse olhar que a gente tem que ter, como se o espírito estivesse dentro, tivesse o perispírito simbolizado pelo perisperma, e em torno nós vamos ter o corpo ou a casca, como a gente quiser pensar. Kardec quis trazer isso para que a gente pudesse entender que o perispírito está revestindo o espírito. Tá bom? Então eu vou começar a trazer um pouquinho de textos para a gente começar a refletir sobre o perispírito, tá? Então lá no livro dos médiuns, das manifestações espíritas, o primeiro capítulo, a ação do espírito sobre a matéria. Então nós vamos falar sobre a morte. Nós falamos que ele sempre existe. Se ele sempre existe, vivo, encarnado ou desencarnado, ele tem que existir. A morte é a destruição, ou antes, a desagregação do envoltório grosseiro, do invólucro que a alma abandona, o corpo, certo? O outro, que é o perispírito, se desliga do corpo material deste e acompanha a alma, que assim fica sempre com o envoltório. Então sempre. Então eu estou encarnado, desencarno, ao desligar, e aí ela segue com o espírito. Nunca o perispírito vai estar deslocado do espírito. Faz parte do espírito, tudo bem? Este último, ainda que fluídico, etéreo, vaporoso, invisível para nós em seu estado normal, não deixa de ser matéria, embora até ao presente não tenhamos podido assenhorear-nos dela e submetê-la à análise. Então até hoje, pelo caminho da ciência, a gente não conseguiu pegar o perispírito e analisar, pegar e trazer para análise.
Tudo bem? É o que ele está colocando. Eu consegui ter posse dele? Eu consegui dominar ele? Não. Mas Kardec já deu uma brechinha para a gente quando ele fala que ele é matéria. Não deixa de ser matéria. Porque se ele fosse espírito, não teria sentido ter um espírito com espírito, né? Então ele diz que é material. Embora muito sutil, muito etéreo, imperceptível para nós. Então é uma substânciazinha em torno de cada um de nós aqui, material, que a gente não consegue enxergar com os olhos. Tudo bem? Então tá bom. O conhecimento do perispírito está a chave de inúmeros problemas até hoje insolucionáveis. Eu trouxe isso aqui porque lá no final nós vamos entender o porquê. Então Kardec já trazia lá atrás que a maioria dos problemas que hoje não tem solução, a solução está no perispírito. O perispírito não constitui uma dessas hipóteses de que a ciência costuma valer-se para a explicação de um fato. Sua existência não foi apenas revelada pelos espíritos, resultado de observações, como teremos ocasião de demonstrar. Por ora, e por nos não anteciparmos, no tocante aos fatos que havemos de relatar, limitar-nos-emos a dizer que, quer durante a sua união com o corpo, quer depois de separar-se deste, a alma nunca está desligada do seu perispírito. Então ele voltou a falar de novo, que em momento nenhum a alma, ou o espírito encarnado ou desencarnado vai ficar sem perispírito. É um ponto importante. Qual é a maior contribuição do perispírito para nós, pelo menos? Paciência espírita. Mas se eu não conseguir provar que o espírito existe, não muda nada. Qual é a maior contribuição? É porque justamente o perispírito é quem prova a imortalidade do espírito. Seja pela manifestação, seja pela aparição, enfim. O perispírito serve para provar. Então o que ele está falando aqui? Olha, por hora não vamos nem falar nisso. Que depois vai ter experimentos, que ele já fez experimentos, já trouxe para nós, e que isso tudo vai ser comprovado, as próprias materializações e tudo mais. Então, se a gente for pensar no perispírito, é o meio da comprovação da imortalidade, que o espírito continua. Tá bom? Então, peguei o item 55. Qualquer que seja o grau em que se encontre, qualquer grau, hein? O espírito está sempre revestido de um envoltório, ou do perispírito, que é a mesma coisa, cuja natureza se eteriza à medida que ele se depura e eleva na hierarquia espiritual. Então ele falou que é um envoltório muito grosseiro aos olhos espirituais. Aqui ele está dizendo, como que a gente vai refinando um pouquinho ele? Quando a gente, como espírito, vai se depurando. Quando eu vou subindo na hierarquia espiritual. Então, há uma hierarquia, há divisões espirituais, certo? Nós já falamos, Kardec vai preparando os estudos, né? Porque o próximo capítulo, né, o próximo item do capítulo é justamente o olhar dessa escala dos espíritos. Então, ele está trazendo para nós a forma, à medida que a gente se depura, a gente vai se elevando então, certo? De sorte que para nós a ideia de forma é inseparável da de espírito e não concebemos uma sem a outra. A gente consegue pensar no espírito, no perispírito como coisas distintas. Eu vou olhar e falar assim, o espírito está aqui, o perispírito está aqui. Então nós vamos olhar no entendimento que é uma coisa só, mas são coisas separadas, certo? Mas eu não posso falar que eu tenho um espírito que não tem perispírito, e nem vice-versa. Então o perispírito faz parte da constituição do espírito. Tudo bem? Tá bom. O perispírito faz, portanto, parte integrante do espírito. O espírito não vai existir sem ele.
como o corpo o faz do homem. Porém, o perispírito só por só não é o espírito, do mesmo modo que só o corpo não constitui o homem. Portanto, o perispírito não pensa. Então, quem pensa? O espírito. Então, no perispírito não tem nada de pensamento. O ser pensante é o espírito, o ser espiritual. Tudo bem? Então, todo o processo mental, o pensamento, está no espírito. Tá bom. Ele é para o espírito o que o corpo é para o homem, o agente ou o instrumento da sua ação. Então, o perispírito, ele é a maneira como o perispírito é a maneira como o espírito vai agir. Se o espírito precisa agir, por meio do que ele vai agir? Ele vai ter a vontade, ele vai ter o pensamento, mas ele precisa do perispírito para poder se manifestar, para poder agir. Ele foi criado. A gente fala, eu posso falar, só que ele falar 2 elementos, eu volto nessa história. Tá? Tanto que se você for pensar, foi criado junto, se a gente for pensar no princípio espiritual, ainda princípio, depois todas as elaborações, todos os reinos, lembra disso, né? Se a gente for pensar no animal, o animal tem perispírito? Não, estou perguntando. Não, o animal não tem. Ele tem um envoltório, mas não é individual. Ele não está processando com o pensamento, com o sentimento, nada disso. Então não é o perispírito. É um outro envoltório que não é o perispírito. Então é por isso que é quando a gente passa da questão da... A gente está falando a gente vai indo mineral, vegetal, animal, aí tem aquela grande transformação, a gente ganha um perispírito e vira espírito. É aí. A gente modela, ganha a condição dele, tá? Mas ele já existia. O espírito já, né? A hora que a gente individualizou... Para que ele individualiza, ele adquire esse perispírito. É junto, você vai entender o tempo. Mas não é criado. Mas não é a mesma coisa. É a mesma coisa. São elementos diferentes. Certo? Perispírito e espírito, eles não são uma única coisa. Mas um não existe sem o outro. Tá? Então eu coloquei aqui pra gente, no Livro dos Espíritos, um pouquinho mais pra frente, quando vai falar de pluralidade das existências. Então a gente pode encarnar em diversos outros planetas, globos, certo? Vamos pensar inferiores à Terra, vamos pensar para frente. Então por isso que eu trouxe essa pergunta. Haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenham por envoltório o perispírito? Então vai ter algum mundo superior, óbvio, em que não precisa mais ter o corpo material e o espírito só vai estar como perispírito? E mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse, mas existe. Esse o estado dos espíritos puros. Então, por que eu trouxe isso? Porque fala, bom, mas quando a gente chegar à condição de espírito puro, eu não precisaria de perispírito. Ele está falando que precisa. Porque você não vai precisar do corpo. Não preciso mais do corpo, mas do perispírito sim. Por isso que ele existe. Tudo bem? Porque senão fala, bom, eu não preciso mais encarnar, e aí eu só precisaria do perispírito para reencarnar. Ele está falando que não. Você não precisa do corpo. Não preciso mais do corpo, as experiências materiais. Mas o perispírito continua. Tudo bem? Tudo bem mesmo? Então vamos lá. De onde tira o espírito o seu envoltório semimaterial? Da onde ele retira? É retirado de algum lugar. Porque ninguém vem e fala, toma a roupinha para você vestir, põe aí no espírito. Da matéria, onde o planeta vai ser. Do fluido cósmico.
ótimo. De onde ele tira, né? Poderia fazer a Kardec perguntando, né? Como ele se forma, né? Uma vez que ele é ao entorno do espírito, né? De qual elemento ele é constituído? Mas de qual natureza? De qual essência? Eu vou aqui do lado, passo aqui, eu não pego pelo espírito. Aí ele é espiritual ou ele é material? Eu não pego ele, hein, ó. Então vocês lembram lá no comecinho, na questão 27, que nós trabalhamos que só existe 2 elementos no universo: espírito e matéria. Se o perispírito não é o espírito, ele é matéria. Ainda que diferente, que eu não entendo muito, não sei a constituição, mas eu garanto para vocês que tem vários vapores aqui que eu não estou nem vendo e que também existe. Então, vamos voltar na questão 27, para a gente lembrar um pouquinho. Há, então, 2 elementos gerais do universo: a matéria e o espírito. Ele está perguntando. Sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Então, vamos só pensar aqui, Deus criou espírito e Deus criou matéria. Ele não é nem espírito e nem matéria. Tudo bem? Então tá. Então há uma trindade: Deus, espírito e matéria. Porque senão a gente fala, não, Deus é espírito e aí só ficou matéria. Então há uma inteligência acima que cria 2 elementos, que é o espírito na pureza, na essência espiritual, e a matéria na essência material. Ele acabou de fazer. Depois vai se decompondo, se misturando, vai virando um tendel. Tá, então sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria, constitui o princípio de tudo o que existe, a trindade universal. Tudo vem daí, tá? Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, o fluido cósmico universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Então a matéria é muito grosseira, a matéria nós estamos acostumados. Então Deus cria junto com o elemento material o fluido cósmico universal, que é material. Ele já dá uma modificada, para que nessa modificação o espírito consiga fazer essa interferência na matéria. Então, por que o ser espiritual precisa estar em volta de um envoltório semimaterial para conseguir se manifestar na matéria? Porque senão o espírito propriamente dito, a essência, sem o envoltório, sem o corpo material, não conseguiria. Se não tivesse esse envoltório segurando o espírito para que ele possa movimentar o corpo, ele não conseguiria. Porque ele não é uma substância grosseira a ponto de conseguir movimentar. Precisa ter esse envoltório. Tá? Nós estamos lembrando da questão 27. Embora de certo ponto de vista seja lícito classificá-lo com o elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, ou seja, só matéria, razão não haveria para que também o espírito não fosse. Então, ele está colocando aqui, tem o espírito e tem a matéria. Mas ele é uma matéria um pouco diferenciada.
Porque se ele fosse só a matéria, não precisaria ter criado ele. E se ele fosse só o espírito, também não precisava. Eu tenho dois elementos, e aí tem algo aí no meio para um poder conversar com o outro, que é o fluido cósmico universal. Estou falando sobre fluido cósmico universal. Está colocado entre o espírito e a matéria. Então, o espírito e o corpo material também cabe aqui, né? Nós estamos falando de espírito e matéria, do ser espiritual e do ser material. Mas nós somos um corpo material, nós temos um corpo material e somos espírito. Então ele está nesse meio. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria. Então não é a matéria 100%. E suscetível pelas suas inúmeras combinações com esta e sob a ação do espírito de produzir a infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte mínima. Então, a partir... Calma que a gente vai conversar um pouquinho. Então, é o que ele está falando. Ó. Com a ação do Espírito sobre o fluido cósmico universal, pode produzir infinitas variedades de coisas que a gente nem imagina. Inclusive o perispírito. O espírito agindo pelo fluido cósmico universal, ele consegue produzir o perispírito. Coisas que a gente nem imagina. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem a qual a matéria estaria em perfeito estado de divisão e nunca adquiriria as propriedades que a gravidade lhe dá. É pelo fluido cósmico universal que nós não estamos, nós estamos agregados, não desagregando as moléculas. Se a gente está tudo organizadinho, é graças ao fluido cósmico universal. É o que ele está falando para a gente. Por que eu estou falando isso? Porque Kardec perguntou, vamos voltar na pergunta, de onde ele retira então esse envoltório semimaterial? Todo espírito tem um envoltório. Da onde ele tira? Do fluido cósmico universal. Bom, mas o fluido cósmico universal ele vem da onde? Se só existia espírito e matéria, ele é matéria, não pura. É um meio do caminho que Deus coloca para poder o espírito e a matéria se interagir. Tá tudo bem? Se assim é, se eu consigo manipular, utilizar esse fluido cósmico universal, eu consigo produzir coisas porque ele está ligado à matéria. Se eu tenho uma massinha e se eu começo a modelar a massinha, eu dou forma. Se eu consigo trazer outro elemento, eu vou modificando. É o próprio espírito que dá forma. Vamos chegar lá. Então vamos lá. De onde ele tira? De onde tira o espírito o seu envoltório semimaterial? Ele é formado a partir do fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal, ele está em algum lugar do universo ou no universo inteiro? O universo inteiro. Então ele é um elemento aí que está no universo inteiro. Aonde a gente for do universo, achou uma dobra do universo, entrou, não conhecia, fluido cósmico universal está lá. Tudo bem? Então, do fluido cósmico universal, está presente em todo o universo. De cada globo. Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Então, ele coleta do fluido cósmico universal, de cada globo, os elementos para construir o seu envoltório. Então quer dizer que em cada globo tem elementos diferentes. Sim? Então, determinado estado da Terra, aquele fluido cósmico universal que estava lá purinho, sem modificação nenhuma, no estado da Terra, ele está muito modificado para que eu consiga retirar dele substâncias para construir o entorno do meu espírito.
Ele não é aquela substância pura, porque senão era igual para todos os globos. Então, na condição que eu preciso para cá, para encarnar na Terra, eu pego os elementos do fluido cósmico universal que estão alinhados com a condição da Terra. Se eu for encarnar em outro planeta, eu preciso ter a constituição do perispírito, do entorno do espírito, de elementos daquele planeta. Tudo bem? Razão porque não é idêntico em todos os mundos, né? Então, cada planeta também tem a sua constituição fluídica. Então, depende da constituição fluídica para a gente poder construir esse contorno nosso, esse envoltório, que também é fluídico, tá? Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como mudais de roupa. Então, por que nós falamos até agora que o espírito não existe sem perispírito? Porque eu estou achando que mudar de roupa, eu tiro a roupa, eu vou tomar banho, depois daqui 10 minutos eu ponho a roupa e o espírito fica sem roupa. Ele está dizendo que passa de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como mudais de roupa. Todo dia a gente põe uma roupa nova, não põe? Diferente, não põe? É nesse sentido que é trocar de roupa, mudar de roupa. Porque a gente acha, bom, então, muita gente pensa, não, mas ele falou que muda como muda de roupa, então eu pego o meu perispírito e jogo fora. E agora eu pego outro perispírito. E aí eu jogo fora, e eu pego outro perispírito. Não, a gente vai mudando. É nessa condição, porque se ela é fluídica, eu vou mudando. A pergunta é, o que será que muda? Esse envoltóriozinho nosso, que é inteiro fluídico. Então vamos pensar assim, se eu vou viajar para um local que é muito calor, mas muito, eu preciso pegar roupas mais leves, feitas de material mais leve. Agora, se eu for viajar para um local que é muito frio, eu preciso pegar roupas para poder ficar bem adequado naquela região fria. Então, o espírito vai moldando o seu envoltório de acordo com a necessidade da condição que ele está. Há planetas ou há globos que necessitam de vestimentas mais pesadas e há condições que exigem menos pesado. Kardec vai falar daqui a pouquinho para a gente. Inclusive aqui no mesmo globo, às vezes a minha condição do meu perispírito não é igual de todo mundo. Cada um tem a sua necessidade. Tem gente que está aqui com frio, tem gente que está com calor. Então o envoltório espiritual nosso vai depender dessa condição. Aí se eu pego, por exemplo, a roupa nossa, a que é para o verão, ela pode ser um algodãozinho normal. Se eu preciso mais, para cobrir mais o frio, o material dela é diferente. Então, dependendo do planeta em que o espírito vai encarnar, ele vai coletar os elementos para construir o seu envoltório de acordo com a necessidade daquele planeta. Então, se a Terra é dos menos avançados, como nós já falamos, mas há ainda outros em condições muito mais primitivas, nós já vestimos uma vestimenta fluídica muito mais densa. Por isso que eles disseram, para vós, vocês não veem, mas para nós ainda é grosseira, e um dia vai deixar de ser. Tá? Aí eu coloquei a questão 56, lá do Livro dos Espíritos. Nós já falamos sobre ela também. É a mesma constituição física dos diferentes globos, ou seja, a constituição, os elementos materiais, vamos pensar assim, de cada planeta é igual? A NASA manda lá uma sonda, coleta e traz para poder analisar. Não é igual a daqui. Então ele está perguntando, é a mesma constituição? Todo planeta tem os mesmos elementos lá? Não.
Se o espírito precisa captar os elementos daquele local, com certeza vai ser diferente. O espírito que vai encarnar no outro planeta é diferente da nossa condição. Tudo bem? Não, de modo algum se assemelham. Coloquei uma outra pergunta do Livro dos Espíritos, onde ele trabalha a encarnação dos diferentes mundos. A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Porque pode ser que os elementos são diferentes, mas os espíritos podem achar forma de achar ali o que eles precisam e seja todo mundo igual. Não. É mais ou menos etérea, passando de um mundo a outro. O espírito se reveste da matéria própria deste outro, operando-se essa mudança com a rapidez do relâmpago. O espírito se reveste dele mesmo. Porque em torno da gente está cheio de fluidos. Então a gente está se revestindo disso. Então, dependendo do estado que eu estou, dependendo do estado de vibração que eu estou alterando toda a minha condição ao entorno. Mas por que na Terra é diferente? Porque a gente ainda vive egoísmo, a gente ainda vive raiva. Então a gente está nesse corpo ainda denso, modelando tudo isso. Certo? Então, quando a gente for mudar, a gente consegue mudar na velocidade de um relâmpago. Então, os fluidos que estão em torno de nós, eles se alteram o tempo todo. Muda o tempo todo. Se adequando para a situação que a gente precisa. Quem muda, o espírito continua em essência. Quem está alterando é o envoltório. Certo? Então a tristeza, a alegria, denota tudo aquilo. Isso que você está querendo dizer. Que a gente sente. Quem sente a tristeza, a alegria? Quem sente? Então, isso que eu fiquei na dúvida até agora. O espírito? É o espírito. Mas começamos já entrar naquilo lá. Tudo é produção do espírito. Depressão. Tudo está no espírito. Tá? Alguma dúvida? Pergunta. Não é então uma troca do perispírito. O perispírito vai se modificando. Vai mudando a sua constituição de acordo com a necessidade que a gente está. Durante o dia a gente põe roupa de calor, a gente põe roupa de frio. As necessidades que nós vamos tendo nas experiências nossas. Ou o espírito molda esse perispírito às suas necessidades. É isso. O espírito Tudo vem do espírito. Pensamento molda o perispírito conforme a sua necessidade. na velocidade do relâmpago. Quem tem a condição de analisar qual é o envoltório que precisa? É um ser pensante. Aonde está o pensamento? No espírito. Então não está no perispírito, porque ele muda, ele se altera. Se estivesse no perispírito, se perderia. Então nós não vamos falar sobre isso, mas quer dizer, se tiver tudo armazenado no perispírito, a memória estivesse no perispírito, a hora que eu mudasse, acontecia o quê? Vamos continuar. Porque tem lugar que fala isso. Por isso que eu falei, é um tema complicadinho. Essa questão aqui eu acho que é uma da mais complicada, para a gente poder entender. Por isso eu disse, estou indo devagar, mas é complexo. Então se tiver dúvida, pergunta, a gente volta, tá? Então vamos lá. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro. Então, ou seja, o espírito já estava em condições de um plano superior. Aí ele vem nos auxiliar.
ou em condição espiritual ou ele vem encarnar. Vamos supor que em missão. Isso. O perispírito dele vai ser o perispírito que ele estava acostumado lá no mundo feliz, ou vai ser um perispírito agora para a Terra? Para a Terra. Porque ele vai encarnar, ele precisa da roupa para a Terra. Não importa se ele está acostumado a viver onde. Tudo bem? O espírito acho que ele vai habitar. Isso. Mesmo que ele estiver num grau de pureza, aonde ele vai habitar, ele vai precisar coletar os elementos para construir o teu envoltório espiritual. Por isso dizem, né, que Jesus demorou tempos para poder se acostumar, mas a gente fica pensando o tempo, porque se é na velocidade do relâmpago. Você vê como que é importante a gente estudar a doutrina? Kardec na base, porque senão a gente viaja. Demorou 2000 anos para poder se preparar. Por isso que eu disse no começo, se a gente vai buscar um termo que Kardec inventou, criou, a gente precisa entender o que ele está dizendo. Qualquer outra coisa não está dentro de Kardec. Tá? Então, assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro, é necessário que se revistam da vossa matéria. Já o dissemos. Então ele falou isso na questão 94. Aí Kardec voltou a perguntar. Aí ele falou assim, não, é necessário, né? Ou seja, eu preciso pegar o fluido cósmico universal ali da região da Terra para construir o meu corpo espiritual. O que está em torno do meu espírito, certo? Por quê? Porque ele que liga a matéria, o espírito com a matéria, ele vai fazer com que esse espírito vai agir. Porque se ele viesse com o perispírito lá na outra constituição, ele não conseguiria agir na constituição da Terra. Não teria essa ligação. Então não é porque ele quer, é porque para ele se manifestar nessa condição da matéria, ele precisa estar nessa condição do perispiritual. Até. Já pensou Jesus com a condição perispiritual dele, como que ele agiria aqui? Um passo dele, como que era? Então tem que trazer essa roupagem, né, mais pesada, mais densa mesmo, né? Tá? Mas quando os espíritos superiores, eles só apenas visitar, fazer uma missão, uma coisa, nesse caso eles não precisam, né? Vamos pensar fora da doutrina. Vamos supor que hoje a gente vai entrar num foguete e nós vamos só visitar a Lua e voltar. Eu preciso de uma roupa especial para ir para a Lua? Sim. Preciso. E é por isso, inclusive, que o astronauta vai, se prepara com aquela roupa, porque se ele não tiver com aquela roupa, desagrega. Então ele precisa estar com a roupa que dá condição de ele ficar ali. Certo? Se a gente vai pensar em Jesus, agora pensa assim, ó. Então vamos dizer que na Terra, fluido cósmico universal, nas propriedades da Terra, tem condição de eu ter um fluido cósmico um pouquinho mais puro, digamos assim, e um pouquinho pior. Quando Jesus vem, qual é o que ele consegue acessar? Qual o nível de qualidade das propriedades que ele consegue? Ele pega a mais pura possível aqui. Então a gente olha para Jesus e fala, nossa, Jesus era isso. Era isso porque ele estava usando o que tinha disponível aqui. Então a gente não consegue. Então tem muito que a gente pode evoluir ainda aqui e catar propriedades melhores para o nosso perispírito. Certo? Então tá bom. Então eu até marquei aqui para a gente pensar, ó. Qual é a característica do perispírito, né? Diante de tudo que a gente falou, ele é flexível,
Porque imaginem todas as condições que nós estamos falando. Quanta modificação é possível fazer? Né? Então ele é flexível, expansível, ele pode se expandir. Uma reunião mediúnica, por exemplo, eu preciso que o perispírito se expanda. Ele é penetrável, ou seja, ele pode penetrar nos objetos, e ele é penetrável também. Penetrante e penetrável. Ele assimila fluidos muito rápido, então não há assim, não, com esses fluidos eu não vou me assimilar. Ele alta assimilação fluídica e uma plasticidade absurda. Uma forma de se modificar, de se alterar como um relâmpago absurdo. É essa a constituição do nosso corpo espiritual, que está em volta do espírito. Tá? Ele é imponderável. Ele é imponderável. Ponderável. Nós vamos falar mais na frente. Vocês querem seguir ou vocês cansaram? Não, vamos continuar. Vamos continuar? Quero saber como o espírito cria. Você já aprendeu, ele pega do fluido cósmico universal. Bom, formação e propriedade do perispírito, lá na Gênesis, ó. Então voltamos na Gênesis. O perispírito, ou corpo fluídico dos espíritos, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. Então tem outros produtos, vocês concordam, né? Então tá bom, vem tudo do fluido cósmico universal. Um dos, né, mais importantes. Pode ser que tenha algum mais importante que a gente desconheça. O perispírito, ou corpo fluídico dos espíritos, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Ou seja, é o espírito e há uma condensação, há um aglomerado fluídico em torno de nós, espíritos. Já vimos que também o corpo carnal tem seu princípio de origem nesse mesmo fluido, condensado e transformado em matéria tangível. Então, do mesmo lugar que vem o fluido cósmico universal, também a mesma origem vem o corpo físico. O que não é espírito é matéria, concorda? Do mesmo lugar que vem meu corpo físico, vem a mesa. Lembra quando nós falamos que o corpo humano é constituído por diversos elementos químicos que encontramos em outros objetos, na natureza e tudo mais? Tudo vem do elemento material. O corpo humano é matéria, não é espírito. A mesa é matéria, não é espírito. Então está falando, vem do mesmo lugar. No perispírito, a transformação molecular se opera diferentemente, porquanto o fluido conserva a sua imponderabilidade. Então não tem peso, ele não vai ter efeito sobre a ação da gravidade, diferente do corpo. Então, ele está falando, quando eu pego a transformação molecular para poder formar o corpo, as moléculas para formar o corpo, são diferentes como eu pego para formar o perispírito, por exemplo. A transformação molecular é diferente. Ele está explicando para a gente por que é diferente, uma vez que veio do mesmo local. E suas qualidades são etéreas. O corpo perispirítico e o corpo carnal têm, pois, origem no mesmo elemento primitivo. Ambos são matérias, ainda que em dois estados diferentes. Então eu tenho a água que pode ser líquida, ela pode ser vapor e ela pode ser sólida, né? No estado gasoso dela eu não a vejo, difícil ver. Mas no líquido eu vejo. E é a mesma coisa. Tem alteração molecular, cada uma se comporta de uma forma. O contorno do espírito, a mesma coisa. Há um comportamento diferente molecular. Do meio aonde se encontra,
é que o espírito extrai o seu perispírito. Então, se eu vou encarnar nesse meio, é desse meio que eu vou extrair, certo? Isso é, esse envoltório, ele o forma dos fluidos ambientes. Resulta daí que os elementos constitutivos do perispírito naturalmente variam conforme os mundos. Dando-se Júpiter como um orbe muito adiantado em comparação com a Terra, como um orbe onde a vida corpórea não apresenta a materialidade da nossa, os envoltórios perispirituais hão de ser lá de natureza muito mais quintessenciada do que aqui. Se lá tem uma condição mais elevada, é natural que o perispírito de lá, os fluidos de lá, sejam também mais elevados, certo? Ora, assim como não poderíamos existir naquele mundo com o nosso corpo carnal, também os nossos espíritos não poderiam nele penetrar com o perispírito terrestre que os reveste. Emigrando da Terra, ou seja, saindo da Terra, o espírito deixa aí o seu envoltório fluídico e toma outro apropriado ao mundo onde vai habitar. Ele tira e pega outro? Ou é fluídico e ele deixa a condição dos elementos e vai pegando outros elementos e vai se... Por isso ele não fica sem, não tem como nunca. Sempre tem um entorno dele. Ele vai alterando as propriedades automaticamente na velocidade do relâmpago, pela condição que ele está. Então eu fico pensando assim, por que eu, Leonardo, não posso habitar um mundo mais feliz? Porque eu não tenho condição ainda de chegar nesses elementos, para que eu possa então encarnar lá. Então a gente fica pensando que Deus está julgando a gente. Na verdade a gente não tem a condição ainda de chegar. Então a gente precisa tirar essa ideia de Deus julgando a gente. Que é condição vibratória, fluídica, é a condição de fato de estar em contato com esses elementos para constituir o corpo espiritual. Certo? A natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento do espírito. Então, quanto mais evoluído, mais eu tenho condições de estar produzindo um envoltório mais elaborado, com propriedades mais avançadas. Os espíritos inferiores não podem mudar de envoltório a seu bel prazer, pelo que não podem passar a vontade de um mundo para outro. Então, os espíritos inferiores, nós não podemos. Mas por que estão falando isso? Porque os espíritos que estão acima da gente, eles podem alterar e retornar e viver essa experiência. De novo, seja por missão, para ajudar a gente, enfim. Como nós falamos, Jesus pôde retornar, deixar o seu envoltório, as condições elevadas e pegar um envoltório mais inferior. Tá bom? Alguns há, portanto, cujo envoltório fluídico, se bem que etéreo e imponderável com relação à matéria tangível, ainda é por demais pesado. Se assim nos podemos exprimir com relação ao mundo espiritual, para não permitir que eles saiam do meio que lhes é próprio. Então vamos pensar que eu tenho um vapor. Dependendo da substância vaporosa, ela vai estar numa altura ou não. Depende da ação que a gravidade vai conseguir influenciar sobre aquele elemento. Tem vapor que sobe, mas até uma altura. Vamos pensar num balão? Você enche o balão com hélio, por exemplo. Ele vai até uma altura. Depois ele tem a pressão, daquela pressão ele não consegue passar. Então, tem espíritos, nós, que está envolto de elementos ainda muito pesados, por isso não consegue subir. Por isso a gente fala, os espíritos elevados. Nós não somos. Porque a gente ainda é pesado para subir espiritualmente, vamos pensar assim. Tá? Nessa categoria se deve incluir aqueles cujo perispírito é tão grosseiro que eles o confundem com o corpo carnal, razão porque continuam a crer-se vivos. Então ele está dizendo, há espíritos que desencarnam, têm um perispírito tão pesado ainda e eles continuam achando que eles estão vivos.
Porque o perispírito está dando a sensação do espírito e está vivendo as mesmas experiências materiais. Estes espíritos, cujo número é avultado, ou seja, é bastante, permanecem na superfície da Terra como os encarnados, julgando-se entregues às suas ocupações terrenas. Outros, um pouco mais desmaterializados, não o são, contudo, suficientemente para se elevarem acima das regiões terrestres. Então tem outros que já sabem que desencarnaram. Vamos pensar a gente desencarnando. Mas como moralmente, foi o que ele colocou como regulador. Moralmente, a gente não tem condição de se elevar ainda, os nossos fluidos que constituem o nosso perispírito não permite a gente sair dessa zona que nós estamos. Então, de novo, hierarquia dos mundos, hierarquia espiritual. Os espíritos superiores, ao contrário, podem vir aos mundos inferiores e até encarnar neles. Tiram dos elementos constitutivos do mundo onde entram os materiais para a formação do envoltório fluídico ou carnal apropriado ao meio que se encontrem. Fazem como o nobre que despede temporariamente suas vestes para envergar os trajes plebeus sem deixar por isso de ser nobre. Então o espírito já alcançou um estado evolutivo moralmente elevado. Se ele vai encarnar agora numa condição inferior, de novo, vamos trazer Jesus. Ele, na essência espiritual, ele se modificou? Não. Ele continua sendo um Cristo. Então ele retira a roupa dele, ou seja, modifica, né, o envoltório e ele vai para a experiência. Mas ele continua sendo a essência evoluída, certo? É assim que os espíritos da categoria mais elevada podem manifestar-se aos habitantes da Terra ou encarnar em missões entre estes. Tais espíritos trazem consigo não o envoltório, mas a lembrança por intuição das regiões de onde vieram e que em pensamento eles veem. São videntes entre os cegos. Por que Kardec coloca isso, né? Então, por que Jesus ele não está travado na matéria? Ele não está limitado no entendimento, à lembrança, à moral. Porque existe um negócio chamado fotografia do pensamento. Então, toda a experiência que Jesus teve está no espírito. Embora ele não tenha tanto a lembrança, mas o ser sabe daquilo. Então sabe como deve fazer, sabe que tem que fazer o bem, moralmente ele sabe o que está certo ou não está. Então, entre nós que somos cegos, a gente olha alguém que tem uma condição diferente e fala, mas como? É porque ele já vivenciou essa experiência e ele está aqui por uma missão. Então é isso que ele está falando, ele é um vidente, ou seja, ele consegue ver porque ele tem essa experiência de quem já passou, diferente da gente, né? A gente não passou uma experiência elevada, então não tem como a gente pensar em se deslocar para lá. Vamos parar por aqui? Então, vamos porque aí eu entro na 95 semana que vem. Né? Dúvida, pergunta? Bom, vai ser para não fazer pergunta daqui, né? Alguma dúvida? Então vamos lá. Perispírito é o envoltório fluídico em torno do espírito. Ele se altera a todo instante e é formado por elementos do planeta onde o espírito está encarnado. Não é possível a gente alterar o nosso perispírito para uma condição mais elevada. É uma conquista moral, mas é possível que os mais elevados se rebaixem em questão do perispírito para poder auxiliar aqueles que aqui ficaram. E é impossível a gente imaginar em existir espírito sem perispírito. E também, por consequência, não existe perispírito sem espírito. Vamos pensar só nisso? Ficou mais fácil? Então tá bom.